Quem está feliz aí, querido? Graça e paz. Graça e paz. Vocês estão bem, querido? Amém? O Alexandre já orou, mas vamos orar um pouco mais. Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Consagramos, Senhor, esse momento ao Senhor. Obrigado, Pai, pela honra de compartilhar a Tua maravilhosa palavra. Que essa palavra, meu Pai, possa gerar vida nos corações. Possa gerar transformação. Agora que não saia mais nenhuma palavra minha, mas a Tua palavra, para edificar o corpo de Cristo. Pelo nome poderoso de Jesus, amém. Vocês estão bem? Como vocês estão, querido? É sempre bom escutar a palavra de Deus. Você está no culto foco. O culto foco, ele tem um assunto determinado. Esse mês estamos começando uma nova série sobre o serviço na casa do Pai. Amém? Não é um culto de muito glória a Deus, aleluia, não é um culto do reteté, é um culto de arrochar parafusos. Amém? Mas é importante para a tua vida, para o corpo de Cristo e para o teu crescimento também. Amém? Não só do corpo de Cristo, mas a sua vida também pessoal. Amém? Hoje estamos com um tema chamado devemos abraçar a atitude de servir. Vamos usar dois exemplos. O primeiro exemplo é Jesus. Amém? E eu quero começar com a pergunta: por que servir a Deus, você sabe? Por que servir a Deus, você sabe? Isso é uma pergunta interessante. Perguntas boas, respostas boas. Perguntas com qualidade, respostas com qualidade. A resposta é: porque é uma expressão de gratidão a Deus. Amém? Aleluia. É ter uma consciência que Ele cuida de nós. Se você tem essa consciência, querido, já é importante demais você servir na casa do Senhor. É uma expressão de adoração ao Senhor, é servir na casa do Pai. O salmista, ele responde isso de forma poderosa lá no Salmo 116, verso 12 e verso 14, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele está dizendo assim: o Senhor já me deu tanta coisa boa. Quando você para um minuto, querido, para olhar o que Deus já fez pela sua vida, é algo poderoso. Amém? Aleluia. E ele termina dizendo assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele aqui já dá um vislumbre da nova aliança. Na última parte ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor. Essa palavra votos na antiga aliança significa aliança, obediência ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. Isso é muito poderoso. O que darei ao Senhor por tudo que Ele já me deu? Por que eu tenho que servir na casa do Pai? Só é você olhar para a sua própria vida. É uma expressão, querido, de gratidão ao Senhor. Então se envolva, querido, no serviço da casa do Senhor. Amém? Na casa do Pai existem três coisas importantes: a provisão, a proteção e o socorro. Anote isso aí: provisão, proteção e socorro. É o que existe, querido, quando você está embaixo de uma estrutura de autoridade. Foi ministrado o mês passado sobre submissão e autoridade. Estamos na mesma linha também, agora mais voltado para o serviço na casa do Senhor. O nosso exemplo maior, o nosso modelo e referencial é Jesus. A Bíblia diz que ele tomou a forma de servo. Essa palavra servo, no grego, significa doulos. O que é doulos? Doulos é escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade
de Deus. Aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender, avançar na sua causa entre os homens. Então, doulos, ou servo, é servir na casa do Pai. Para quê? Para avançar no propósito na casa do Senhor Jesus. Amém. Filipenses 2, versos 6 e 7, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, de doulos. Aleluia. No resto do versículo diz assim: tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora é interessante que no verso 5, antes desses dois versos, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por 4 vezes Paulo manda sermos imitadores do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Somos representantes de Cristo aqui na terra, como Cristo foi representante de Deus. Como representante de Cristo aqui na terra, temos que andar com o mesmo procedimento do Senhor. Posso ouvir um amém aí, querido? É um culto do reteté, é um culto de pulo? Não, né, querido? Aleluia, mas é um culto de ensino poderoso. Temos que andar com o mesmo procedimento de Jesus aqui na terra. Ele se fez servo. Tendo todo o poderio de Deus, ele se fez servo. Mas por que que ele se fez servo? Porque ele tinha a natureza e as características de Deus. E Deus é um bom doador. Ser servo é ser um bom doador. Aleluia. Como ele é um bom doador? Ele deu o seu próprio filho por mim, para morrer por mim e por você. Então Deus, querido, é o maior doador que existe nessa terra. Ser servo nada mais é do que doar. Doar o quê? O nosso tempo ao Senhor. Doar o nosso serviço, os nossos dons e talentos e habilidades. Eu gosto do que Rick Warren, o homem que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, ele tem uma frase fantástica, ele diz assim: quando damos ao Senhor as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso serviço, estamos glorificando o Pai. Isso é muito forte. Aleluia, estamos glorificando o Senhor. Então todo tipo de serviço que você está fazendo aqui na igreja, usando os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos, você está glorificando o Senhor Jesus. Não é em vão, vai valer a pena, querido. Agora, querido, os levantes do inimigo e as nossas opressões, os nossos problemas não são atestados para a gente não servir na casa do Senhor. Aleluia. Eu tinha, querido, quando eu entrei na igreja, todos os problemas possíveis para não servir na casa do Senhor. Problema no casamento, tinha acabado de sair de uma empresa, fiquei endividado. Não estava com plano de saúde, os meninos adoeciam. Teve um dia que eu fui para Baraúna atrás de umas vendas, passei o dia, gastei toda a gasolina do carro, voltei. 7 horas da noite, quando eu chego em casa, a mensagem do meu líder: hoje é sua escala. Aí você quer ressuscitar o velho homem e dizer: vou não. Quando eu entro dentro de casa para tomar um banho, a mulher disse: o menino está com febre. Você entra dentro do carro, o carro com 1 litro de gasolina. Isso é uma história verídica, viu, querido?
Não dá tempo de passar no posto, porque já estou com o horário em cima, chego, vou servir, eu servia no DI, querido. Na minha época era menino de 5 a 10 anos. E eu digo, agora eu vou ensinar pelo menos os meninos a Bíblia, né? Mas naquele dia, querido, eu trabalhei igual ao John McCarthy. Sabe o que é um John McCarthy? É o homem que separa as brigas no UFC, o juiz, o árbitro do UFC. Era briga lá de tudo que era jeito. Passei a noite apartando briga de menino. Quando saio, os meninos, cada menino pega, aliás, cada pai pega o seu filho, que eu entro dentro do carro, todo mundo fechando a igreja, quando eu dou na chave, o carro falta gasolina. Aleluia. Conto as moedas nos bolsos, pego uma vasilhazinha de água de 1,5 litro, vou para o posto. A sorte que tem um irmão aqui chamado Didier, que me dá uma carona, vai lá comigo no posto. Todos os motivos do mundo, querido, para dizer, não estou podendo servir na casa do Senhor. Mas os nossos problemas, eles não são motivos. Pelo contrário, querido, quando a gente está assim, a gente tem que estar servindo, que é para o Senhor nos cobrir com a tua proteção. Aleluia. Servir é uma adoração, servir é estar na casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Lá em Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se o próprio Jesus está dizendo isso, querido, temos que ter esse modelo de servir na casa do Senhor. Ele disse, eu vim para servir. Aleluia. É o nosso modelo, querido. É servir na casa do Senhor. Agora não devemos servir por ambição, mas por gratidão. Aleluia. Você pode estar servindo aqui em um determinado momento e daqui a pouco você pode estar sendo transferido para outro departamento e naquele departamento você vai ser o líder. E o trabalho que você dava aqui embaixo para o seu líder, lá agora você vai ter que comandar aqueles em que você está servindo. Amém? Ou vice-versa. O serviço na casa do Senhor, ele pode alternar, querido. E desenvolver também as suas habilidades. Lógico, quando você está servindo na casa do Senhor, existem conexões aonde você pode crescer de acordo com os seus dons e habilidades que o Senhor deu. Amém? Não significa que você vai servir em um local e vai ficar para o resto da vida. Não, você pode desenvolver e se tornar um líder em outro departamento. Amém? Ah, mas eu não quero ser líder, eu quero só ser o servo. Não tem problema, querido. O nosso princípio aqui é dar andamento às coisas do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque somos imitadores de Deus. Romanos 6,16 diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereces como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Isso, querido, é algo interessante, porque se você está obedecendo outra pessoa que não seja Cristo, você é servo do inimigo. Se você está obedecendo os princípios do mundo, você é servo de quem? Do império das trevas. Agora, se você obedece os princípios de Deus, você é servo de Deus. Aleluia. Billy Rybels, que é um cara que escreveu um livro chamado Um Chamado para Liderar. Ele diz assim, quando você serve a Jesus como modelo, é quebrar padrões pessoais. É esmagar o nosso orgulho.
Jesus quebrou todo tipo de padrão da sua época, tanto como forma de líder e como forma de servo. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus vinha, parou com seus discípulos para ir para o departamento infantil, conversar com as crianças, e os discípulos ficaram dizendo, está na hora, temos uma pregação, e ele disse, o mais importante, está aqui com as crianças, quebrando todos os princípios de liderança e de serviço. Jesus vinha em um sábado com seus discípulos, e eles pararam e começaram a colher milhos, quebrando tradições familiares dos judeus e religiosas. Às vezes servir na casa do Senhor é doloroso, dói. Você vai ter que quebrar alguns costumes familiares. É aquele churrasco no final de semana. É aquela feijoada que te liga. Ei, hoje é o dia da feijoada da nossa família. Eu não vou porque eu estou servindo na casa do Senhor. É quebrar tradições familiares, assim como Jesus fez. E as pessoas não entendem e dizem assim, você só quer saber dessa igreja. Já disseram isso comigo. Esse negócio de igreja, só quer saber dessa igreja. Quebrando padrões. Para que isso? Todo domingo está dentro da igreja. Porque a gente se reunia todo tempo. E você diz, não, eu estou servindo ao Senhor. Fugindo dos padrões. Esmagando os nossos orgulhos. Amém? Aleluia. Quando você, querido, serve na casa do Senhor, é entender que temos uma dívida de gratidão com o Senhor. Uma dívida de gratidão é entender que Ele fez muito por mim, por você. É se sentir muitas vezes constrangido com o amor do Pai sobre a nossa vida. É assim, querido, quando entendemos que é importante estar na casa do Senhor seguindo os princípios de Jesus. Precisamos compreender que todo cristão, se você é crente, você é um servo. Todo cristão é um servo. Ah, eu sou crente, mas esse negócio de servir não. Uma vez que um pastor perguntou para o irmão, onde você está servindo no corpo de Cristo? O irmão olhou e disse, eu sou o sangue. O pastor achou aquele espiritual. Sangue? E o pastor perguntou de novo, e o que é que o sangue faz? O sangue fica circulando por tudo que é canto. Não para em departamento nenhum. Você não é o sangue, querido, você faz parte do corpo de Cristo. Você está circulando, estou só circulando. Você está onde? Em canto nenhum. Eu sou o sangue. Diga assim, misericórdia. Aleluia. O serviço, querido, é uma obediência ao Senhor. Precisamos compreender isso, querido. É estar ligado ao Pai como um serviço de adorador ao Senhor. Eu gosto do que Paulo diz lá em Romanos 1:1, diz assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Diz assim, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora ele poderia ter dito assim, eu, Paulo, apóstolo, dizer, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tem umas versões que dizem, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Nessa versão aqui, a Ara diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Em outra passagem, lá em Efésios, ele diz assim, eu, escravo de Cristo. Ora, se o próprio apóstolo Paulo, ele tinha entendimento que antes da sua função ministerial, ele era um servo. Antes do pastor vem o servo. Antes da profetisa vem o servo. Antes do departamento do trânsito vem o servo. Antes do ministro pregador, cabo de fogo, vem o servo. Não é, querido.
o seu status, a sua posição. Aleluia. Diga assim: eu sou um servo. Eu sou um prisioneiro do Senhor. Essa palavra prisioneiro choca hoje no nosso mundo ocidental, mas prisioneiro significa aquele que está preso a uma causa, aquele que está junto, aquele que está aprisionado às causas do Senhor. Ah, como é bom, querido, ser prisioneiro de Deus. Como assim? Estando preso aos princípios do Senhor. É um grande escritor que diz outra frase também poderosa, que ele diz assim: quando estamos obedecendo os princípios de Deus, temos que agir com coerência à palavra de Deus à altura, seja no nosso comportamento, como a gente fala, como você está crendo e como você está servindo na casa do Pai. As suas atitudes, queridos, são coerentes a essas ações, coerentes aos princípios de Deus e da palavra do Senhor. Aleluia. No padrão bíblico, o maior é aquele que serve, está lá em Mateus 23. Não vai ter como abrir, porque a gente tem um tempo pouco curto, dia de quinta-feira. O serviço na casa do Senhor é um convite à excelência. Na igreja, querida, a forma de agir na igreja não é igual a do mundo, é um padrão diferente. Porque aqui temos um rei dos reis, servimos ao Senhor. É diferente de um gerente, né, que tem lá, ele dá ordem, e se você não cumprir, você é demitido. Mas aqui você tem que fazer de forma voluntária. Aleluia. Por quê? Por causa da causa do Senhor. No reino de Deus, os maiorais são aqueles que servem. Quem disse isso foi Jesus. Se era Jesus assim, qual é o maior do seu ministério? Quem é? Você é aquele que está ali no último da fila. Amém? Aleluia. Temos outro modelo também muito forte, que é o modelo do Ministério de Socorros. O Ministério de Socorros é essa equipe que fica aqui do diaconato. É Patrícia que participa de uma equipe, é todos aquelas pessoas que estão no trânsito. Todos nós somos e fazemos parte do Ministério de Socorros. É importante, querido, para o corpo de Cristo. Imagina quando o pastor Jacques está aqui, ou o Davi Feijoli esteve aqui, milagres acontecendo, mas naquele mesmo instante tem uma equipe trabalhando aqui, participando também dos milagres, sabia disso? Porque faz parte, querido, dos dons espirituais e das habilidades do Senhor, para poder ter o andamento dos princípios de Deus, inclusive dos milagres do Senhor. Você sabe que os seus dons de pregar, de profetizar, ele só é dado a você para o corpo de Cristo. Não adianta nada eu ter aqui habilidades, eu falar muito bonito, se eu não estou pregando a palavra de Deus. Não adianta nada eu profetizar, se eu não estou profetizando a palavra de Deus. Não adianta nada eu ser evidente aqui, se eu não estou fazendo isso para a causa do Senhor Jesus. É para isso, querido, que serve os dons na igreja. Está comigo, querido? Aleluia. Mateus 14, 19. Os discípulos, eles participaram da distribuição dos pães para a multidão em um milagre do Senhor. Disse assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 peixes e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Diga assim: eu sou abençoado por estar na casa do Senhor. Eu sou abençoado por estar ao lado do Senhor Jesus. Diz assim: depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos. E o que é que os discípulos fizeram? E estes as multidões. Sem os discípulos, Jesus não teria condições de repartir o pão e não havia
a multiplicação dos pães. Os discípulos participaram ativamente da multiplicação dos pães. O Senhor orou, agradeceu, partiu o pão, deu, multiplicou. O Senhor está pegando pessoas aqui, agradecendo, ofertando você, quebrando você e partindo, tirando seu horário, tirando um monte de coisas, quebrando a sua rotina e dando. Agora essa sua rotina ela vai multiplicar nas obras e nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Os discípulos pegaram um jumento para Jesus, os discípulos participaram da preparação da Santa Ceia. Aleluia. Ser servo é ser crente. Aleluia. Faz parte do seu propósito. Esses dias eu estava assistindo uma professora do Rema americana chamada Denise Bannes. Denise Bannes, o seu outro sobrenome é Denise Bannes Reagan. Ela é a neta mais nova do reverendo Reagan. Quando ela ia completar 30 anos de idade, o reverendo Reagan faleceu. Mas antes disso, ela entrou no seu escritório e disse: vovô Reagan, eu queria que o senhor participasse do meu aniversário, porque o senhor nunca participa, quase nunca participa dos eventos familiares. E o reverendo Reagan abriu a sua agenda, olhou e disse: nesse dia eu tenho um compromisso na igreja. E ela perguntou assim: mas por que tanto compromisso na igreja? Que o senhor, eu não entendo isso. Ele disse: é por causa do meu chamado. Ela disse que nunca entendeu, ficava chateada com ele, porque ele sempre estava envolvido e servindo na casa do Pai. Até que nesse mesmo ano, o reverendo Reagan morreu. E ela disse: ali foi onde eu vi o chamado, eu entendi o chamado do meu avô. Lá nos Estados Unidos são vários dias de luto, de velório. Ela disse que vinha gente do país inteiro e do mundo inteiro falar com a família Reagan. E um homem dizia: eu era um ex-presidiário, hoje eu sou um pastor de uma grande igreja por causa do seu avô. Uma mulher disse: os meus filhos saíram da droga por causa do seu avô. Mas ela disse que o testemunho mais impactante que teve foi uma adolescente de 16 anos que bateu assim no ombro dela e disse: eu queria agradecer a vocês da família Reagan. Ela disse, viu aquela jovem, não entendeu muito bem. Disse: por quê? Porque eu só estou aqui por causa do seu avô. Mas quando eu nasci com os olhos secos, eu não via. Minha mãe procurou todos os médicos nos Estados Unidos e disseram assim: temos que extrair o seu olho. E ela foi entrar numa farmácia, e de lado de uma farmácia tinha uma livraria e tinha um livro do seu avô. Ela comprou. Ela não era crente. A partir daquele momento ela leu todos os livros do seu avô. Ela comprou uma Bíblia estimulada pela leitura do seu avô, procurou uma igreja e se converteu. E um dia disseram assim: o reverendo Reagan vai estar numa igreja, e a minha mãe viajou o dia todo para comparecer naquele culto. Quando terminou o culto, ela pegou uma fila. O reverendo Reagan estava orando por pessoas. E ela estava abraçada comigo, dizendo assim: eu creio no poder da palavra do Senhor, você vai ser curada. E quando chegou a vez dela, o reverendo Reagan orou, ela foi para casa, pegou mais 4 horas de viagem. Quando ela chega em casa, que ela desembrulhou a criança, que foi colocar no berço, os seus olhos estavam abertos. E quando eu soube, ela disse assim: quando eu soube que o reverendo Reagan tinha morrido, eu vim aqui agradecer a vocês. A partir dali, a Denise Bannes disse: eu entendo agora, todos os dias que o meu avô não estava conosco, ele estava na igreja, porque era o chamado dele de ter ajudado
tantas pessoas. Estar servindo na casa do Pai é ajudar pessoas. Estar aqui em conjunto, querido, é algo fantástico. Você sabe, querido, você conhece o helicóptero? O helicóptero é uma máquina muito poderosa, ela voa, inclusive Mossoró tem aí agora de Roma, né, gente? Voando para tudo que é lado. Dentro do helicóptero, aliás, no próprio helicóptero tem uma peça que vai do motor para a hélice. E essa peça, ela tem uma poca que é em cima da hélice. É a maior causa de acidentes, é essa peça. Ao ponto deles, os fabricantes, eles reforçaram aquela poca para colocar no helicóptero. Agora, interessante que o nome dessa poca é a poca Jesus. Eu achei que isso era brincadeira. Eu vi o pastor Kenneth Copeland usar esse exemplo. E eu fui pesquisar na internet. E a poca, o nome da poca que sustenta, dá todo o equilíbrio ao helicóptero é Jesus. Ele, querido, dá todo o sustento da nossa vida. É Ele, por Ele fazemos um voo melhor, perfeito, sem cair. É a poca Jesus que nos dá o equilíbrio para a gente servir na casa do Senhor Jesus. Aleluia! É o parafuso de centro da nossa vida. E quando estamos como os discípulos, voamos igual os gansos. Sabe como é que os gansos voam? Geralmente eles têm um alvo. Todo ano, um bando de gansos, ele sai de um local para o outro. E eles voam em forma de V. O V é um símbolo de vitória para um alvo, querido. E naquele bando de gansos, geralmente tem um líder. E o líder vai ali na frente, e os outros que vão atrás vão descansando por causa da aerodinâmica, da posição que eles estão. Segundo um especialista, eles voam 70 vezes mais rápido quando eles estão nessa posição do V, voando para um alvo. Quando aquele líder cansa, o lado de trás vem e vai para frente. O outro vai revezando e eles vão trocando. O líder saindo, quando um se cansa, o outro vai. Quando um se cansa, o outro vai tomando a liderança. É assim, querido, numa equipe da igreja temos que ser assim. Quando um líder cansa, o outro tá. A escala não deu certo, eu vou ficar no seu canto. É, para quê? Para a causa do Senhor, para o nosso alvo. Aleluia. Como um avião, como um helicóptero que precisa de uma peça chamada Jesus, ou como uma equipe de gansos que tem um alvo. Nós temos um alvo a alcançar, querido. É andar com o Senhor Jesus. É a causa do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Já não tenho mais tempo. Eu quero ler o que está lá em Apocalipse 22, 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, um presente, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, é na casa do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios 15, 58, diz assim, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, o vosso trabalho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia. Na mesma carta, no capítulo 3, 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um. Aleluia. Esses dias eu vi o testemunho do apóstolo Guto. Ele era quem dirigia para o pastor Bud.
Ao ponto do pastor Bud, quando faleceu, foi ao Senhor. Hoje ele é o presidente do Ministério Verbo da Vida. Querido, você já ficou algum tempo perto do pastor Jacques? Se você não quer ter serviço, não fique perto do pastor Jacques, não. Toda hora que eu pergunto ao pastor Jacques, está precisando de alguma coisa? Estou. Falta serviço não, querido. Pastor Jacques, está precisando de alguma coisa? Estou. E toda hora manda a gente fazer alguma coisa. Mas a gente está honrando, querido, o princípio do Senhor. Se diz a gente foi para Natal, pega um café para mim, eu fui. Pega um leite, eu fui. Eu sou o pastor do cafezinho. Só que daqui a pouco eu vi na Bíblia que aquele que serve é igual a Jesus. Aleluia. Princípios do Senhor. Depois eu conversando com outro pastor, ele disse, ele faz isso comigo também, do mesmo jeito. Eu digo, então ele está treinando a gente. Amém, querido. É o serviço na casa do Senhor. Aleluia.